Boemba, boemba. Trabalhadores do Brasil. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Alô, senhoras e senhores, estamos começando mais um WCast, aquele podcast feito com muito carinho, muita atenção para ser ouvido no seu momento de maior relaxamento do dia. Eu sou o Felipe Lima, tenho aqui ao meu lado, ou quase ao meu lado, vocês vão entender, meus amigos de bancada César Paraguaio Cabreira. Opa, olá muchachos, como estão? Para quê? Para quê? É verdade, né? Perdi a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Eu tava Foi pensando excelente. nessa questão do seu paraguaísmo, a gente precisa falar mais sobre isso, eu gosto muito disso. Precisamos hablar. Vou aprender umas palavras em Guarani aqui pra gente poder debater melhor sobre o assunto. Muito bem. Bom, e aí galera, tudo bem? Eu vi que no último programa eu mandei um boa noite, aí fica chato, né? Porque a gente nunca sabe quando vai pro ar, o horário e tal, então esqueçam. É só um salve a todos. Aquele opa. Temos então hoje a distância, o Nenê tá fazendo escola aqui. Não bastasse ele estar distante, temos por motivos maiores nosso queridíssimo Samuel Torres, Samuquinha, também ao telefone. E aí, querido? E aí, Libera, beleza? Tudo bom? Como é que você tá aí? Acho que merece uma explicação, hein? Merece uma explicação essa distância. Vai, Exatamente. conta pra galera agora. Ah, merece, né? O meu layout tá pronto. o melhor layout que eu já fiz na vida tá pronto agora. E aí eu tenho que ficar aqui, né? Na assistência, da troca de fralda, do mamar. Então, tô naquela fase do porpério. Lembra do filme lá? Então, é disso aí que eu tô falando. Exatamente. Como é que estão as coisas por aí? Joaninha tá bem? Todos bem? Tá tudo certo, tudo bem, tudo bem. Então, estamos se adaptando, todos. Eu, ela, a Lê, tá todo mundo se adaptando à nova rotina aqui. Mas tá tudo bem. Ah, que beleza, muito bom. E temos também hoje, não sabemos exatamente aonde, nosso querido Nenes. E aí, Nenê, tá por onde? Fala, queridos, tudo bem? Eu tô aqui no estado fronteiriço do Paraguai. Eu tô aqui em Curitiba, no Paraná. Paraná. Curitiba, Tem fronteira no Paraná. Paraguai, Paraná? Paraná tem, né? Faz lá em Foz do Iguaçu. Ah, Foz do Iguaçu, né? Longe perdão, daqui, claro. Um dos No lugares entanto, mais bonitos que eu já tive na minha vida, Cidade del Leste. Foz do A Iguaçu. música, não é? Foi num baile em Assunção, capital do Paraná? Desculpa, é aquele Ari Toledo que geralmente Ele bate. Desculpa, sempre bate. Desculpa. Vai lá, Nenê, foi mal. Não, só que eu gosto muito desse estado aqui, é um dos estados mais loucos do Brasil, né? A Rússia brasileira. Por que isso, hein? Tem a lenda, né, de que o Paraná é a Rússia brasileira, né? Que coisa, não sabe. Estradas aqui muito diferentes. Não sabia disso, não. Eu só gostaria de registrar rapidamente que nesse feriado último aí que teve do aniversário de São Paulo, eu lembrei muito do Nenê e do Lima, porque eu estive em Santa Catarina. E aí teve aquela história de vocês ali do Réveillon épico. Lembrei bastante, porque eu passei ali por Camboriú, Pissarras, Bombinhas. Não, o Réveillon. Entendeu? E... enfim, lembrei de vocês, mas deixa pra lá, vai, segue o jogo. Legal. E você só conta Eu tô aqui brevemente no quanto tempo Paraná. você levou pra voltar? Eu? É. Tá bom, depois também a gente fala melhor, mas uma viagem que era pra ser de 8 horas, levou 15. 15 horas de estrada. Maravilha. Foi uma delícia. Venham para Santa Catarina vocês também. E escuta, turminha, eu queria, antes de começarmos oficialmente, eu queria deixar aqui registrado um fortíssimo abraço aos nossos literalmente maiores ouvintes, nosso queridíssimo Bruno Trolli de Americana, que Olha, Nenê que legal. também conhece e que tá sempre acompanhando a gente, sempre mandando boas mensagens de incentivo. Então a gente deixa aqui nosso fortíssimo e apertado abraço. Um beijo no Ótimo pescoço abraço. pra você, trollinho querido. Obrigado pela audiência. Ô, Trolli, saudade de você, hein, querido. Ô, Trolli, saudade também, cara. Nem te conheço, mas já te amo, hein? Trolli demais, ou não é, Cezão? Isso é bom, hein? Se vocês estão falando... Não, é uma figura formidável. Enfim, meninos, o tema de hoje é um tema que todo mundo que está no Brasil nos últimos dias
tá por dentro, né? Não tem como fugir desse assunto. É um assunto que não é dos mais agradáveis de se falar, de se trabalhar, e até pra gente que tem uma veia no humor muito forte, a gente gosta disso. Acho que a gente não é um programa humorístico, mas acima de tudo a gente sempre tá brincando, tentando levar com leveza as coisas, mas acho que o tema de hoje nos faz ser um pouquinho mais críticos, um pouco mais circunspectos do que animados, não sei. E pede que a gente saia dessa leveza, né? É um assunto que pede que a gente de fato seja mais incisivo e mais opinativo e crítico mesmo, de fato, né? Exatamente, que é essa situação muito triste e lamentável que aconteceu em Brumadinho na semana passada, né, no meio do feriado, e que enfim, tá todo mundo falando disso, todo mundo de olho nisso, e a gente também. Então eu queria, para começar, gerar discussão, que é uma coisa que muita gente já está falando, mas que nos chamou muito a atenção de todos nós, até o Samuca nos atentou a isso. É um poema de 84 do Drummond, né, nosso querido Carlos Drummond de Andrade, um bom mineiro, chamado Lira Itabirana. Então eu vou ler aqui rapidinho, e aí em cima disso a gente pode falar alguma coisa. Ele diz o seguinte: o rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Então, assim como o Samuca, né, que curiosamente no último programa citou, né, a gente falou de um ouvinte nosso que mora em Mariana, ele citou de uma maneira até um pouco crítica o que aconteceu em Mariana e falou, não nos esqueçamos. E aí acontece uma coisa dessas. E aí também em 84 já estava Drummond de alguma maneira criticando toda essa movimentação. E aí, gente, o que a gente pode falar? Eu acho que, desculpa já emendar, Samuca e Nenê, primeiro muito curioso, né? Muito uma coincidência até triste, mas uma coincidência a se ressaltar, né? O comentário do Samuca dele ter falado, né? Falou, não vamos nos esquecer. Ele foi muito enfático. E de repente acontece tudo isso. E aí, emendando em relação a isso também, teve um relatório, se eu não me engano, da Agência Nacional de Mineração, que mostra que em 2017 eles fizeram esse relatório e apenas 3,23% do total de 24 mil barragens passaram por uma manutenção e etc. Qual o número? Desculpa, 3%? São 3,23% de um total de 24.092 barragens. Aí barragem de tudo, né? De rejeito, de água, enfim, etc. Então, bem acho absurdo. que isso demonstra um pouco de descaso, né? No mínimo, também, né? Isso vai ao encontro do poema também, de Drummond, né? Sim. São questões, números, pesquisas que mostram o quanto a gente é irresponsável em relação ao meio ambiente, o quanto a gente é irresponsável em relação às vidas, a gente é irresponsável em relação ao lugar que a gente vive. Samuca, Nenê, com vocês aí, vai. Cara, é bem por aí mesmo, é engraçado isso que aconteceu, foi uma triste coincidência, né, de eu ter falado, mas assim, eu queria meio que colocar um ponto de uma outra coisa que eu tinha visto há um tempo atrás, que eu acho que vem um pouco a calhar nesse momento, que é uma teoria das janelas quebradas, que é um experimento feito em 82, um pouco antes do poema de Drummond, por um cientista político, James Q. Wilson, e um outro que agora não lembro o que ele é, que é o George Kelly. Eles fizeram o seguinte, colocaram 2 carros nos Estados Unidos em 2 regiões, uma região pobre e uma região rica. E o carro da região pobre rapidamente foi depredado. O da região rica demorou um pouco mais. Ele só começou a ser depredado depois que quebraram uma janela dele. Aí a galera começou também a quebrar o carro. Então, assim, aí a partir do carro quebrado, meio que a teoria do caos se instaurou, sabe? Aí o pessoal começou a quebrar. Então, assim, se a gente ampliar um pouco essa teoria, a gente começa a ver
que enquanto a negligência existir, enquanto as coisas não forem realmente feitas de forma correta e existir tolerância zero para esses tipos de situação, as coisas não vão melhorar. Porque, assim, há 3 anos atrás a gente teve um desastre dessa proporção, que acabou com o rio, que acabou com o rio, que agora eu não lembro o nome, mas acabou com o Rio Doce, que foi o primeiro agora. E agora tá acabando com outro rio. E, cara, quantos mais rios a gente vai ter que destruir para começar a ser menos tolerante? E não tolerante no sentido de punir, de encontrar os culpados e punir isso. Não, é tolerância dos erros. Tolerância das coisas que passam um pano, sabe? Que aí agora estão descobrindo esse relatório. Né? E mais que isso, você tá falando de rio e tudo, a gente, é claro que diante da tragédia, a gente fica muito apegado às vidas que se perdem, às tragédias humanas, e até os animais têm chamado a atenção. Mas passado esse fervor da coisa, fica um tremendo desastre ambiental, né? Resgatado corpos, sobreviventes, vida que segue. Não é que então, beleza, agora vamos lá. Não, fica um débito ambiental muito, muito, muito grande. Muito grande. Só pra sustentar um pouco a questão, né, do crime ambiental, que a gente também poderia ficar por horas discutindo, mas eu acho que quando a gente fala desastre, catástrofe, a gente no fundo tá falando da questão do crime ambiental, né? Porque muita gente fala, não foi desastre, não foi... A gente sabe disso, tá? Então também não sejam tão duros em relação quando a gente fala, não, mas foi uma catástrofe, foi... A gente sabe que foi um crime. Foi um crime, mas claro, foi uma catástrofe no sentido de... Só pra complementar, o maior foi Mariana, né? Em relação a crime ambiental. Mas morreu... Até o Espírito Santo, aos rejeitos, né, cara? Mas morreu mais gente agora em Brumadinho, né? Então tem esses dois... esses dois números aí, né? Dependente do lado que se olha, o cenário não é bom. Só tô dizendo que é isso. As coisas se repetem. E aí, eu tava até comentando com a Karen esses dias, que é a minha namorada, a noiva, a mulher, também classifiquem como quiser. Me deu uma sensação, cara, eu não sei, vocês que são pais... Agora também é isso, Samuca. Agora vai que é sua, irmão. Fale com a boca cheia. Mas é assim, eu fiquei com uma sensação de frustração, cara. Como se fosse um filho que erra e que você chama atenção e que aí ele volta a errar exatamente no mesmo ponto, cara. E aí dá aquela sensação de falar, meu, puta que pariu, com perdão da palavra, aonde eu errei... Porque eu tenho uma vontade de não querer amar essa merda, mas eu amo, entendeu? Então é um pouco disso com o país, com o Brasil. Fala, meu, que vontade de falar, cara, eu desisto disso, mas a gente não consegue, eu não consigo. Só que é uma frustração, um sentimento de frustração tão grande, cara. Eu queria que vocês comentassem um pouco em cima disso. Eu acho só que tanto eu quanto o Samuca não chegamos ainda ao ponto de educar esse ponto de, não faça isso, faça aquilo. Mas eu entendo essa frustração, eu acho que é natural. Acho que todo mundo espera não passar por isso, porque lição dada, lição aprendida, mas nem sempre é assim. E é exatamente isso, parece piada pronta, né? Fala, cara, gente... E só pra complementar, há um ano atrás, um ano mesmo, porque um pouco mais até, um pouco menos, quer dizer, que teve a da Hidroalo Norte, que foi no Pará, que também não foi tão grande. Falou-se menos, né? Proporção, foi falado menos, mas foram resíduos que também vazaram. Então, assim, de alguma forma também foram resíduos. Até como o César falou que tem 2.000, ou não sei lá quantas, usinas, coisas de mineração. Então, cara... É só uma correção, aproveitar o embalo, que foram fiscalizadas. Eu não digo nem que passaram por reparos nem nada. Foram 3%, 3 e alguma coisa que foram fiscalizadas. Isso não significa nem que agiram em cima disso. E o mais louco, César, é que é o seguinte, essa fiscalização é a fiscalização do poder público. O restante, cara, é autofiscalização. Os caras entregam laudos, que nem esse laudo que eles estão falando, pode ser um laudo desses que, tipo, a Vale mandou pra eles atestando que tava tudo bem. Então é uma comprada, né?
Então imagina, tipo, vamos supor, eu faço uma reforma na minha casa, deixo tudo errado, depois mando lá pra prefeitura falando que a reforma foi feita e o engenheiro assinou. Aí eles falam, beleza, depois a casa cai, o problema fica maior e a culpa vai ser de outras pessoas, não vão me culpar. Exato. Porque eu atestei que tava tudo certo. Então, assim, é como se a Vale estivesse tirando o corpo fora, parece, sabe? Mas é ridículo agora eles prenderem agora os engenheiros, os dois. Prestador de serviço. Poxa, mano, peraí. Sabe? Mas olha só, eu não sei. Mas eu não sei se é disso- ridículo, acho que também. Não, mas assim, Eu só são não pode pessoas- parar aí. Sim, Mas se eles fizeram um laudo E outra, e atestaram você a faz- segurança, Mas aí que tá, quem valida? os engenheiros validaram, não? Mas não é um diretor? Não é um presidente da empresa? Ele dá o aval dele, né? Eu não sei, cara. O que eu entendo, E você outra pega coisa, um laudo... e se ele apresenta o laudo que tá ok, não precisa ser feita uma manutenção pra continuar ok? Assim. Prender Né? o peão ao invés de prender o rei, né? Eu acho que tem que prender todo mundo que tem que ser E aí que culpado. tá, mas mas é eu isso que eu acho tô que o dizendo. cara que laudou isso tem que ser, no mínimo, investigado. Porque realmente ele pode ter laudado ali, tá tudo bem, deu um pênalti e desandou o que ele laudou. Pode acontecer isso com médico, com engenheiro, qualquer um que laude. Mas há que se investigar. Não sei se era questão de prender ou não. Talvez foi um pouco no calor do momento, de mostrar resultado de investigação. Mas eu acho que sim, eles têm que responder alguma coisa. Eles laudaram isso em setembro passado. Eles são os responsáveis técnicos por isso. Claro que passou por um diretor, passou pela empresa de alguma maneira. Mas o responsável técnico, os responsáveis eram esses dois. Então, eu não sei daí agora essa questão de prender, não prender, mas há que se investigar, é isso que eu penso. Não, assim eu concordo, como todo o corpo diretivo da empresa. Sim. Também talvez tenha me expressado mal. Não tô dizendo, não, eles não deveriam ser presos, não é isso. Mas eu acho que não pode parar por aí. Perfeito, não pode parar por aí. E aí, um outro ponto, que aí até ia perguntar o que o Nenê acha disso, mas parece que a gente meio que se acostuma com as catástrofes e etc. Porque, pô, outro dia desabou o prédio lá no centro, aqui no centro de São Paulo, ali do lado da Galeria do Rock ali, né? Que pegou fogo, um incêndio, etc. Sim. Teve Mariana há um tempo atrás, teve Boate Kiss. Tudo bem, são Coisas diferentes questões até. diferentes, mas são grandes tragédias. E tragédias causadas Sabe? por descaso público. Exato. Por descaso falta de alguém, fiscalização, ou não público por descaso de alguém. Como não tem fiscalização, aí Não é um tsunami. Aí a iniciativa privada fala, não, vamos fazer assim mesmo, porque vai passar, e etc, sabe? Então, e aí, Nenê, o que você... Com certeza. Eu tava pensando uma coisa que eu tava lembrando, na verdade, assim que o Samuca falou de Mariana, eu lembrei de uma coisa que não tem nada a ver, mas também puxa o gancho um pouquinho. Sempre que alguém, assim, quando ele falou de Mariana, me veio imediatamente aquele filme Spotlight, não sei se vocês já viram. Da igreja, 2015. Né? Isso mesmo. E no final, antes dos créditos ali, eles passam todas as cidades que tiveram aquele tipo de investigação também, e fala Mariana como uma das cidades do Brasil que teve algum caso daqueles investigados no filme. E eu fiquei pensando, falei, cara, que loucura, né? Quantas provações, né? Eu até lembrei disso quando vocês estavam falando sobre tolerância ou intolerância, né? Fiquei, porra, quantas provações em alguns lugares, algumas pessoas têm que passar, né? É uma doideira isso. Sim, exatamente. Só assim, pra quem também não assistiu, o filme Spotlight cuida de abusos de pedofilia da igreja. Então é uma investigação forte em cima disso. Então acho que é isso que ele se refere, que Mariana foi investigada também, de alguma maneira, por algum caso de pedofilia, contexto. Certo? Mas sim, uma cidadezinha que tá pagando seus pecados, né? Que coisa. Mas talvez pagando um pecado dos outros, né? Exatamente, não tem culpa de nada, né? Isso é que é. Eu sei que a gente tá tentando ser, sei lá, talvez um pouco mais... Agora eu pergunto a vocês, se vocês sabem me dizer, eu tenho lido muito, porque fica muito aquilo, então e agora, né? Qual é o próximo passo? É complicado dizer, mas que o governo de Minas já bloqueou 10 bilhões da Vale, certo? Pra mim isso é número... Isso aí é o quê? Alguém pode me iluminar? O que é isso? Pra mim isso é número só pra jogar pra torcida. Do mesmo jeito que a Vale falou que vai não é indenizar, que vai doar 100 mil para cada familiar de vítima do acidente. É só uma doação inicial. Uhum. Entendeu? Mas você acha 100 que mil. O que você acha disso? Eu até vi um negócio desse que você tá falando, ô Cesário, que até era o Padre Ana, a gente tá falando um pouco de religião hoje, né?
que era o padre Fábio de Mello falando sobre esses 100 mil aí que vão doar. Tipo, aí ele até falou um negócio assim, que tipo, é como se um bandido fosse da sua casa, roubasse tudo, depois voltasse lá pra te dar um presentinho. Mais ou menos isso, né? Pois é. Mas Mas é um valor muito simbólico, não quer nada, né? O valor de uma vida é uma loucura isso. Mas, não é nada. Mas esses 10 bilhões, porque é aquela coisa, é um dinheiro que é um tal. Existe esse dinheiro? Se sacar, sai? Ou essa coisa muito, sabe, fantasiosa? Porque beleza, prendeu esses 10 bilhões pra quê? Pra pagar de indenização? Pra punir a empresa? Vai ter multa? Falo, acho que é subjetivo, é pra jogar pra torcida, entendeu? Entendi. Exatamente, porque assim, multas, elas são aplicadas e eu acho que é a mesma proporção, Cesário, que você falou. 3% só das multas são pagas, cara, de crimes ambientais. Eu tava vendo também hoje um vídeo, que eu até vou depois falar um pouco mais sobre ele, do Pirula, um cara que fala no YouTube, e ele falou sobre isso, cara. Né? 3% apenas das multas são pagas, cara. Então, assim... a galera tá cagando, né? A verdade é essa. E pra se chegar numa multa, teve que ter ali algo foi julgado e etc, né? Então, pra se chegar na multa, tem que ter um veredito ali, né? Mas eu acho que essa questão do congelamento não é uma multa. Acho que até a dúvida, né, voltando para a dúvida inicial do Felipe, assim, da onde são esses 10 é mi ou bi? Bi, da onde que são? Eu não sei exatamente, mas se achar a declaração ali, como é que chama? Não é informe de rendimentos, o balanço patrimonial da Vale no final do ano passado, que isso é disponível publicamente, daí eles devem ter esse dinheiro, essa empresa desse porte deve ter, não sei se encaixa ou em alguma aplicação financeira no Brasil, no exterior, que é passível de ser congelada assim, não movimenta, não rende, não acontece nada ali dentro. Então deve-se ter esse dinheiro líquido em alguma aplicação, entendeu? Então, mas essa é a dúvida inicial. Mas o dinheiro até existe, eu não duvido que uma empresa como a Vale, que vale bilhões, tudo bem, tem esse dinheiro. Mas pra quê? Esse é o grande ponto. Beleza, congelou. É tipo uma lição, hoje você fica sem seu videogame. Sabe assim? Castigo, né? O que eles querem chegar com isso? Qual que é o... A não ser que eles vão usar esse dinheiro pra reconstruir a cidade. Eu acho que eles vão... pra tentar usar, e eu acho que também é parecido com aquelas prisões preventivas, sabe? É uma forma de deixar algum dinheiro ali, que se a Vale tentar negligenciar a multa, eles estão com aquele dinheiro ali retido. Então, acho que pode ser que seja isso. Samuca, eu concordo, eu ia ser contraditório. Eu não concordo. Eu entendo o que você tá dizendo, mas eu não concordo. Eu acho que é pra jogar pra torcida, cara. Porque assim, a Vale é uma empresa que ela tá muito em evidência. É um negócio muito grande, cara. Não dá pra eles quererem fazer qualquer coisa que fuja a regra. Entendeu? E vamos pensar, não só pra complementar. País, não, né? E só pra complementar, vamos pensar que até agora não foi pago nenhuma indenização do desastre de Mariana. Não se pagou nada. Já faz 3 anos. Não se pagou nada. Sabia. Entendeu? Então, pra quê? Congela. E aí, tá lá. Você acha? Olha como a Vale tá preocupada aqui, tá congelando e vale só coisa. lembrar que a Samarco é da Vale, né? É da Vale, sim. Vale só ter esse adendo, que a Vale tá botando pra quebrar. Que faz isso, né? Fala de novo, Samuca, desculpa. O governo que faz isso. Exatamente. É tenso. E quanto mais... O que não falta são informações. A gente vai ouvindo de todos os lados, cada dia uma coisa nova. Uma coisa que me chamou muito a atenção, de várias barbaridades, é que tinha um tal de um refeitório instalado embaixo da barragem, literalmente embaixo, e que foram os primeiros a, enfim, morrerem provavelmente, e que é erradíssimo, né? Que é uma coisa que não tem o menor cabimento de ter a porra de um refeitório embaixo da barragem. Mas então, eu vi uma entrevista, infelizmente eu não vou lembrar o nome da pessoa, falando que, independente da técnica que se usa, o importante é que essas técnicas funcionem e sejam aplicadas de maneira correta. Então, por que eu estou dizendo isso? Esse tipo de barragem, construção, da maneira com que foi feita, etc. e tal, é uma das mais baratas, tá, né? E das que apresentam um maior risco. Tá. Mas funciona. Tô sendo bem grosseiro na maneira de dizer isso. Também nem conheço questões técnicas, nós somos jornalistas e não engenheiros. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer é que, por pior que seja a questão, se tivesse tudo funcionando direitinho, podia ter o refeitório ali embaixo, né? Sim. Seria igual ter um prédio com um restaurante embaixo, né?
Ninguém deixa de comer embaixo de um prédio. Não, exatamente. A ideia é que aquilo não é feito pra ter a chance de desabar. A ideia é que nunca desabe, né? Eu acho que essa é a ideia. É que são riscos, enfim, é pra diminuir riscos, mitigar riscos, mas... Não, mas faz sentido, faz sentido o que você tá dizendo. Mas também faz sentido essa questão. Então não vai ninguém morar no primeiro andar se o prédio cair, né? Não é assim que funciona. Agora, uma outra coisa, gente, eu queria botar aqui... a gente sempre acaba falando uma coisa do governo e tal. Temos aí um governo com menos de um mês segurando esse rojão de alguma maneira. Como vocês estão enxergando a questão do governo? Que claro que muita gente entra no embalo pra criticar ou não... O que vocês têm visto em relação ao governo federal? Que culpa ele carrega, ele não carrega? Como vocês veem isso? Eu vou jogar uma bombinha e vou sair correndo. Que foi até um negócio que eu vi hoje. Falando de governo, o nosso próprio presidente tem uma multa que ele não pagou de pesca irregular e foi depois julgada lá como se ele tivesse, tipo... sendo isentado dessa multa mesmo. Tá. Então, assim, o exemplo tá dentro de casa. Educação, né, se vem de casa, né? Mais ou menos isso. Acho que essa bombinha aí, acho que é o maior ponto que eu coloco do governo. De resto, não tem muito o que falar. Eu não quero desviar o assunto, mas se a educação vem de casa, o filho dele tá meio enrolado, sabe-se lá por quê, né? Mas outro dia a gente discute sobre isso. Não vamos entrar nesse mérito da questão. O que eu acho é o seguinte, cara. O garoto. O garoto. Adorei o comentário também de um comentarista da CBN. Como eu sou ruim de nome, eu queria ser melhor. Eu não vou lembrar agora. Mas ele falando também dessa irresponsabilidade, dessa imaturidade do presidente, sabe? E dessa sorte que ele tem. Porque assim, acontece tudo isso e ele tá lá tirando. Eu não quero ser desumano e de verdade, quem me conhece sabe que eu não sou, pelo contrário. Mas... o cara tem uma estrela, cara, porque agora ele tá lá tirando a bolsa e etc. Então tudo isso dá pra ele a permissão com que ele não tem a obrigação de se pronunciar agora, não tem a necessidade de fazer. Porque se fosse em outro contexto, o presidente ia estar depoimento em rede nacional, entendeu? E ele tá lá e dá o aval pra ele porque ele tá cuidando da saúde, porque é importante que o nosso presidente esteja bem. E ele tem esse brilho, cara. O cara tá no lugar certo, na hora certa e vai se esquivando. E o mais louco é isso, né? É pensar que estar certo no lugar certo e na hora certa pode inclusive ser uma mesa de operação. Exatamente, né? Exatamente. Agora, só pra... ou pode ser levar uma facada desde o momento que você não tem mais que participar de debate nenhum, que você é péssimo nisso e que você viria um coitado da história. É complicado. Bom, mas vamos, né? Só voltando às questões ambientais... O Nenê queria falar alguma coisa da Vale, alguma coisa que você tinha comentado antes? Que você ouviu, não sei de quem? Era mais um gancho, até você estava falando de governo, não tem nada muito a ver com governo. No entanto, traz até um pouco à tona uma questão semelhante das últimas eleições. É que a gente viveu uma época de fake news, né? Eu tenho visto muita coisa de foto e vídeo falso já rolando sobre isso, né? Não sei se vocês viram alguma coisa sobre esse assunto, mas várias as fotos e até tem um vídeo que tá rolando de uma barragem, falando que é a barragem de Brumadinho, não é uma barragem da China, da década de 70, 80. O que mais tem? Assim. Bait-click. Eu vi porta-voz dos bombeiros lá reclamando exatamente da quantidade de fake news e o quanto isso tem atrapalhado no trabalho deles. Exatamente, que distorce até aquela foto que ficou clássica da pessoa toda suja de barro abraçando o bombeiro, não é de Brumadinho, né? Tem a ver com uma outra situação que não tem nada a ver com isso. Vira aquele sensacionalismo desmedido também, enfim, como se precisasse, né? Exatamente. Mas tudo bem. O brasileiro precisa aprender a checar a informação, cara. A gente vai fazer um podcast aula disso. Coisa básica. Quem é que guarda as informações? Quem é que puxa na memória? Assim, barragem estourou. Nossa, eu tenho uma gravação aqui no pendrive, no HD externo, na pasta barragem estourando. Sabe, que cai como uma luva nessa situação. Vamos lançar e falar que é. E o cara tem isso às 8 horas da manhã do dia seguinte, sabe? Assim, é incrível. E se esse cara usasse essa cabeça... Tá organizado por pastas. Organizado por pastas. E essa organização, uma coisa boa, né? Se ela fazer um jornalismo bom... Nada. Seria outra história, né? Que coisa. Enfim, estaremos de olho. Acho que todo mundo tá de olho. Vamos torcer. Mas eu vou até inverter então, porque eu ia falar pra gente, de repente, começar a debater um pouquinho da nossa responsabilidade em relação ao meio ambiente. Isso. Mas não, eu vou trazer antes
a questão desse ativismo virtual, então, né? Já aproveitando das pessoas gostarem de querer falar que são detentores da informação, que estão prestando um serviço, compartilhando esse tipo de coisa, sem um mínimo de apuração, sem um mínimo de noção do que eles estão fazendo. É o que a gente pode chamar de ativista de hashtag? Ativista de hashtag, cara. É isso. E aí, assim... Eu acho que... Uma leitura minha, tá? Só pra começar a nossa discussão aí um pouco nessa linha. Mas eu acho que é uma maneira tão medíocre das pessoas tirarem o corpo fora, sabe? De falar, não, eu fiz o meu papel. Uhum. De você ir lá, escrever alguma coisa e subir uma hashtag, compartilhar uma foto e tal. Que aí acho que é muito mais pra pessoa se sentir parte e se sentir aliviada. Sim. Não, porque eu ajudei, do que qualquer outra coisa. E na verdade você ajudou com o quê, amigo? Você mostrou que você é um ser humano legal que se preocupa e está chateado. Ainda que o seu story seguinte seja você no bar com as suas amigas. Ok. Mas tudo bem. Você prestou uma homenagem de alguma maneira. Mas... mas é que você falou daquilo. Exatamente. Chega um absurdo, um ponto tão absurdo que é igual aquela que aconteceu, como vocês já citaram, do esquema do prédio do centro. Uma galera que morava do outro lado do país se marcando como seguro, cara. É umas coisas que você fala. Sério que teve isso? Eu não vi isso. Teve uma galera se marcando como seguro por causa dessa tragédia aí que eu falava, cara, pra quê, velho? Você tá a 50 quilômetros, 100 quilômetros de distância, que loucura. A turma quer atenção pra si também, não sei. Mas então, aí um outro ponto que, né, são dados, é que assim, eles estão. Os órgãos que estão lá em Brumadinho já estão falando, gente, parem de mandar doação e etc. Isso eu não entendo muito. Por que esse negócio de pare de mandar? Porque não tem mais onde armazenar? Talvez não tenha uma logística pra dar vazão pra isso tudo. Tá. Mas, e aí fala, é porque... Não, e aí assim... Todo mundo estraga, né? Sim, porque não é direcionado. E aí fica aquela coisa, mas olha como o brasileiro é solidário. Uhum. Desculpa, eu não quero ser filha da mãe, mas mais uma vez eu vou fazer esse papel. Eu não acho, cara. Eu acho que eles fazem isso pra ser o isentão. Porque é aquilo. Ninguém denuncia o terreno baldio do lado que o vizinho joga o lixo. Ninguém vai lá, procura o Ministério Público pra denunciar o esgoto da empresa do bairro que tá descartando resíduo no córrego. Sim. Ninguém faz. Todo mundo vê um monte de barbaridade o tempo todo e fica todo mundo na sua. Daí chama uma hora dessa e vira herói, porque se doou 1 litro de água, sei lá, 100 litros de água. Sim. Mais uma vez, eu acho que é mais pra pessoa se sentir aliviada. Claro que a gente não pode generalizar, porque também parece que não tem mas eu acho que tem muito disso, sim. Tipo eu comprar uma parada sem nota fiscal e achar que... tipo, ter a procedência duvidosa e eu falar, mas não foi eu que roubei. Tipo, então acho que é meio que nesse ponto. Né? Você tá participando de um crime de alguma maneira, enfim. É complicado isso. Eu cheguei ao absurdo de ver nas minhas mídias sociais um compartilhamento qualquer dizendo o desastre de Brumadinho mostra que não é preciso uma arma para matar milhões, mas com uma conotação da defesa da liberação do porte de arma. Gente, não, é o fim do mundo. Não, e pra mostrar ainda a canalice humana, embora tenha muita gente ajudando, eu vi a notícia hoje que foi preso um casal saqueando lugares lá, sabe, no embalo? Saqueando, tipo, o mundo desabando e a galera saqueando. Que é isso? Se aproveitando de uma situação que não tinha que se aproveitar, né, cara? É muito triste. E aí, voltando agora, né, o que eu ia falar antes, depois a gente puxa, né, a questão do quanto a gente também é responsável, né? Começar pelo Nenê e pelo Samuca. Mas o que vocês fazem no dia a dia de vocês? Não, só pra deixar claro, desculpa de interromper, mas a gente é responsável pelo meio ambiente, não de maneira nenhuma com Brumadinho, que é uma questão, acho que não é nem isso que vocês falaram. Não, agora eu tô ampliando. A gente é responsável pelo meio ambiente, pelo que a gente faz, exato, mas eu acho que o povo, acho que ninguém tem responsabilidade do dia a dia nenhuma com Brumadinho, a não ser as autoridades, a empresa, enfim, filhas da puta em geral, mas a gente não. Claro, não, eu tô mas sim, só pra deixar claro. Porque já que a gente tá aqui se propôs a nós 4 discutirmos essa questão e o quanto isso impacta no meio ambiente, a responsabilidade do governo, da empresa, da iniciativa privada, enfim,
de todo mundo em relação a isso. Beleza, mas e aí? E no nosso dia a dia, né? Que torneira a gente fecha, que coleta, né? Que seleção de lixo a gente faz. E aí? O Nenê eu sei que fazia uma coisa muito legal de... Isso que eu ia falar, a composteira, né? Não faço mais, que agora com essa doideira de viaja pra cá, viaja pra lá, eu não consegui mais me dedicar àquilo. Mas eu pegava todo o lixo orgânico de casa e fazia um negócio que era uma composteira, que era com minhoca e tal. Da onde veio a minhoca? Do Mercado Livre. Minhocas da Califórnia. Não, explique. Você tem 30 segundos minhoca pra explicar internet. isso. Vai, tá valendo. 30 segundos, vai. Caixas de plástico grosso, elas eram interligadas entre si, e eu colocava ali todo o lixo orgânico, assim, casca de fruta, de verdura, restos de legumes, essas coisas, jogava lá e as minhocas iam comendo. Mas isso, desculpa, Nenê, a gente tá muito interessado em saber como a minhoca chegou na sua casa. Os 30 segundos era pra isso. Foi bacana você explicar o processo, foi esclarecedor. Mas é que eu... Meme da Califórnia, pesquisa aí depois no Google. Aquela típica minhoca de desenho animado, sabe? E eu comprei pela internet, cara. Chegou super bem embalada, assim, num recipiente próprio pra minhoca, de terra, comida, enfim. Você não é tráfico de animais, não, cara? Não Você não vai se comprometer nesse programa? Eu não tava nem pensando nisso. Você tem nota fiscal das minhocas? Não lembro, acho que elas comeram no caminho. Viu? Não, mas agora sério. Eu acho até legal, então. Eu nem sabia que você teve esse processo de compostagem aí. Tive, mas uma coisa que todo mundo pensa, mas resto de alimento e tal. E parece que não fica cheiro, não fica nada, né? Não, isso que eu ia falar. Todo mundo me pergunta do cheiro. Eu sempre falo assim, cara, parece cheiro de quando você tá em cidade de interior, sabe? Sítio, assim, e chove. Sabe aquele cheiro de terra molhada? Terra molhada. Era cheiro de terra molhada no interior. Sandy assim, Júnior já tocava, gostoso, né? Cheiro de terra molhada. Um lugarzinho no meio do nada. Deixa quieto, vai. Também tem uma bicicleta que eu não uso, mas gostaria de usar mais. Acho que é isso. Não, mas só a época que você fez a compostagem já... Só pra você ter comprado ganhou. minhoca, meu amigo, você já tem um lugarzinho no céu, fique à vontade. Foi uns 3-4 meses de compostagem que eu fiz, ou seja, 3-4 meses que não tinha lixo orgânico em casa. Aí são minhocas, sei lá, geneticamente modificadas, alimentadas com, sei lá, alimentos transgênicos. Minhocas finíssimos. Miocosul. Nossa, a lenda do Miocosul do McDonald's, né? E aí, Samuca, e você? Que no dia a dia... Cara, eu faço coleta seletiva, nem sei se o prédio faz no final, assim, porque parece que eles mandam pro mesma vala lá tudo. Eu já ouvi essa lenda também. Eu tento fazer coleta seletiva aqui. Agora, a partir de quando eu voltar a trabalhar, eu vou voltar a trabalhar de bicicleta, porque eu acho um desperdício, tipo, ir de carro sozinho, cara, tipo, trabalhar, porque... Até pelo trânsito, por tudo, assim, eu acho que pra mim não vale a pena, sabe? Então eu acho que vou tentar mitigar duas coisas. O gasto com um carro que fica indo tipo, com uma pessoa só e ao mesmo tempo dá um pouco mais de saúde pra mim. E, cara, eu tento assim, sempre todas as atitudes pensar um pouco no próximo, cara. Tipo, não no próximo, mas no bem comum, sabe? Tipo, se a gente se eu tô num lugar... Eu tô com papel, eu não jogo ele na rua, cara. Porque, cara, tem muita... eu acho que o Lima que fuma pode até me falar um pouco mais sobre se ele faz isso ou se não. Eu tenho uma crise de consciência muito forte por isso. Porque tem o esquema, cara, de quem fuma jogar a bituca no chão, velho. É uma mania que eu acho muito... triste até. Eu tento, então, fazer um pouco disso, sabe? Tipo, eu tento ser um pouco mais consciente com as coisas que eu tô fazendo, assim, tipo, pensar um pouco mais no próximo. E agora parei também com esse negócio de canudo, sabe? Porque tem também... eu vi aqueles vídeos... Aqueles vídeos daquelas tartarugas, cara, nossa, aquilo me deixou com o coração partido. Então, assim, esse foi o último ponto que eu parei. Legal, tem várias coisas, né? O plástico, assim, pode ser evitado em muitos lugares, né? O plástico, eu acho que é um dos maiores poluentes, assim, de rios e oceanos, mares e tal, né? Copo de plástico, embalagem de plástico, né? Não sei se... quando você compra alguma coisa, principalmente eletrônico, né? Tem muitas camadas de embalagem dentro da embalagem, né? É papelão por fora, depois por dentro é um
plástico, por dentro é a caixa, dentro da caixa um isopor, dentro do isopor um outro plástico, uma película, ou seja, é 30 camadas de plástico até chegar no que você comprou de fato, né? Cara, é muita coisa, né? Você fica até meio constrangido, que nem quando eu vou não sei se já passaram por essa experiência, eu vou na drogaria São Paulo lá, aí eu vou comprar um Luftal, vocês sabem o tamanho da embalagem do Luftal, só pra deixar bem claras as coisas. Aí os caras me dão uma sacola do tamanho do mundo, cara, pra colocar. Aí eu falo, não precisa. Eu falo pra eles, não precisa, me dá só o remédio que eu levo só o remédio. Enfia no bolso, né? Eu tô... E aí, Limeira, vamos lá. Não, eu tô um pouco espantado aqui que só tem ativista do Greenpeace no grupo. Eu sou um filho da puta ambiental. Primeira coisa que o Samuca citou a porra do canudo, eu tenho uma birra muito grande com a história de canudo. Virou uma febre. Não sei se alguém já tentou beber alguma coisa com canudo de vidro ou de metal, é uma merda. Mas o negócio é o seguinte, eu entendo que vender canudo na praia é uma merda, vai ali, você chuta, não sei o que, cai no mar, vai pra tartaruga. Agora, meu amigo, eu tô em São Paulo. Eu tô a, no mínimo, 100 km do mar. Como é que a porra do meu canudo vai cair no nariz da tartaruga? Não, mas não vai cair no nariz da tartaruga, mas pode ir pra outro lugar. Quanto tempo? O que vai fazer com esse plástico? Ah, bom, mas aí então serve pra qualquer plástico, peraí. Serve... Claro, não, mas aí então, que tá. mas é que virou caidão, então pronto, ok. Modismo. Meu grilo é a porra do canudo. Eu entendo o canudo na praia. Eu já vi esse vídeo, é triste. Pobre da tartaruga, mas, Katsu, eu também não preciso de canudo, mas que me irrita, eu já gosto de usar canudo de birra. Sabe? Não, vou usar assim, quero ver quem vai tirar de São Paulo e botar no nariz da tartaruga. Porra, não me fode. Não, eu sou chato com isso. Não, você tá só, sei lá, brincando. Porque, pô, você sabe. Não, porque não, a questão é o plástico que tá sendo gerado. Plástico, não. Eu entendo a questão do plástico, jogar no mar e tal, mas o lance é o canudo no nariz da tartaruga, que é o que a galera não usa mais canudo. Mas a galera não usa canudo? Então não tem que usar mais nada de plástico. Exato. Então, eu concordo, mas me irrita isso, que vira a porra do canudo. Então não vamos usar mais nada de plástico. Enfim, minha birra é com canudo. Não, eu acho que, assim... Mas deixa eu só me sair como ser humano melhor. Consciente, só isso. Sim, tudo bem, mas eu não sei, vira modismo. Aí vira youtuber chata falando que, esse canudinho aqui, super style, eu comprei. Ninguém mais usa o termo style, né? Cara, só o Marcos Mion em 98. Mas assim, só um ponto, Lima, só pra ficar mais claro aqui o negócio. Cara, eu não faço ativismo para as pessoas disso, não, cara. Não, eu sei, eu tô te enchendo. Porque tem muita gente que faz isso, usa isso como, além da modinha, a pessoa tem que mostrar pra alguém. Ela é a hashtag ao vivo, né? Tipo, a pessoa tem que... foto no Facebook, no YouTube. E o pior é assim... entra o ativismo de hashtag, exatamente aí que entra. Às vezes a pessoa não quer só fazer a hashtag do Instagram, ela quer fazer pra você ao vivo. Ela quer te dar uma lição de moral de você usar o canudo. Você usa canudo, não sei o quê. Então isso eu não faço. Aquilo lá. Pagou R$80 um canudo de metal, não usa, continua usando de ninguém anda a tirar colo com a porra do canudo de metal. Vendo, né? É muita hipocrisia. Mas enfim, ótimo. Se não puder usar canudo, melhor. Mas eu só queria. Vamos correr, desculpa. Só queria só pra me mostrar que eu não devo ir pro inferno tão cedo. Eu reciclo lixo aqui em casa, eu tenho um saquinho plástico, eu ponho, que nem o Samuca, também não sei que fim leva, mas tem uma lata específica no prédio que eu coloco. Isso eu faço. Ponto. Então, aí... E jogo bituca no chão, sim, com muita culpa, olhando pro lado pra não levar bronca, porque eu sei que eu tô errado, mas sim, jogo bituca no chão muitas vezes. Tem que ser honesto na vida. No meu prédio, mas vai lá. Todo andar tem ali a sua coleta seletiva ali, né? Você ainda tem lixeira no andar? No andar tem as lixeiras. Sorte só a que sua. Escuta essa. Fui eu outro dia ali, né, fazer o descarte ali e tal, e separando, passou o cara da limpeza. Aí eu falei, nossa, mas tá meio cheio aqui, não vai caber e tal. Aí ele falou, viu, joga em qualquer um, porque na verdade lá embaixo mistura tudo. É foda, você vê como são as coisas? Eu falei, não, amigo, mas não faz isso, pelo amor de Deus, não é assim que tem que ser. E aí é duro, porque mas você faz alguma disso. coisa? O que mais você faz? Coleta seletiva, eu procuro sim apagar a luz quando eu... Porque a coleta seletiva passa muito menos do que a coleta orgânica, não é? Sim, passa. Não, isso que eu ia falar, em alguns lugares nem passa, nem tem, né? Não tem, você tem que lutar pra ter uma coisa que... E aí, mais uma vez, cai naquilo de fazer pra si, né? Porque aí, por exemplo, tipo, em casa a gente faz a coleta achando que, nossa, tô contribuindo pro meio ambiente. Mas a gente não procura saber se o prédio
de fato tem. E quem vai aonde que vai pegar, pra onde vai passar isso e tudo mais, né? Então acho que... E novamente é um pouco da gente também fazendo aquilo que a gente criticou. É a gente limpando nossa barra do tipo, olha, eu tô botando no meu saquinho aqui, fiz minha parte. Exato, é isso que eu tô dizendo, Assim, ufa. Até então, antes de saber, né? Antes de trombar o tiozinho ali no andar fazendo o recolhimento do lixo, achava que, nossa, tava fazendo super a minha parte. Exatamente. Entendeu? A Karen é super regrada com isso, não. E separa, não mistura. A Valesca não pede mais canudo, me deixa puto. E aí, meu, na hora que a gente vai ver na prática, tipo, é da porta pra dentro mesmo. Sim. É da porta pra fora. Até um pouco disso aí tem que ter um lado bom. Porque quando chega na parte do lixo, do despejo, eles fazem uma mini seleção. Uma mini tipo, coleta ali seletiva. Então, você já põe separado, quando chega lá, eles conseguem tirar com mais facilidade. Então, acho que nesse ponto ajuda um pouco ali na hora da coleta deles. Eu entendo, concordo, mas aí eu também acho que a gente cai um pouco numa outra questão que eu já tive discussão no sentido literal da palavra, não de brigar, mas com amigos meus que jogam latinha pela janela, que falam, não, porque sempre tem alguém que vai passar e vai pegar. Isso eu acho absurdo. Entendeu? Mas não tô falando nesse isso ponto. É papo de bêbado. Não tô indo, tipo, pro ponto, eu vou jogar lixo na rua pra... Não, mas não é qualquer lixo, é lata, porque lata alguém vai pegar. Então, mas eu só tô falando assim que, tipo, se a gente tá fazendo isso e ainda vê que o negócio não tá certo, acho que a única forma da gente achar que, tipo, tem alguma coisa que é boa é que é isso, que lá na hora do despejo do lixo tem uma pré-seleção que eles tentam tirar um pouco desses lixos. Então, se tá um pouco separado é melhor pra eles. Então, acho que se não ajuda nada, pelo menos isso tá ajudando, sabe? Agora eu lembrei de uma coisa, juro, veio agora em mente, é coisa rápida. Samuca e Lima, vocês lembram da época que eu morava no Butantã? Sim. Então, eu descobri que tinha um vizinho ali perto que ele recolhia latinha. E aí, todo aquele baixo consumo de cerveja que tinha em casa, eu já separava. Na hora de levar o lixo, eu levava pro container o lixo geral e as latinhas eu já deixava enganchado no portão do vizinho. Pô, você era o melhor vizinho que ele podia ter na vida. O cara me amava. O cara não reclamava de uma festa, né? Isso é bom. Isso que eu ia falar. Você sabe que... Aliás, que saudade daquela casa. O consumo ali era bacana, era bacana. Meninos! Evoluímos, né? E estamos sério aqui agora, inclusive controlando o tempo, né? Vamos lá, exatamente. Vamos, dicas? Vamos. Dicas. Quem começa? Posso começar. Vai lá. A minha dica é... sei lá, talvez um pouco óbvia, mas é que acho que é interessante pra gente continuar e não ficar também só no modismo. Programa Cidades e Soluções, da Globo News. Com o André Trigueiro, é um cara que tem um conhecimento profundo em relação ao meio ambiente, quase que ao extremo, assim. Tem algumas coisas que eu acho que é um pouco a questão do canudo, como você disse, mas de fato é um cara muito consciente, que traz pautas muito interessantes e que nos fazem pensar um pouco mais sobre meio ambiente e sobre a nossa responsabilidade em relação a tudo aquilo que a gente gera e que pode prejudicar ou melhorar e contribuir. Então, Cidades e Soluções, da Globo News. Muito bem. Samuca, e aí? Cara, eu vou falar novamente falar de um podcast. O podcast que eu vou falar é do Mamilos. A edição 48, que é uma edição já antiga, mas acho que é bom a gente às vezes lembrar da história do um passado, às vezes, que é o podcast do Mamilos 48, Um Gosto Amargo no Rio Doce. Que eles falam um pouco sobre a tragédia de Mariana. Eu acho que é bom a gente relembrar de alguma forma e ver que muito pouca coisa mudou de lá até aqui, sabe? Então acho que é mais pra recobrar essa consciência e recobrar essa tragédia, porque assim, ela é tão próxima que se você emendar as duas parece que é uma só. Sim. Então acho que esse daí é minha dica. Mamilos 48, Um Gosto Amargo no Rio Doce. Deixa eu aproveitar a deixa e só complementar uma informação rápida aqui, que eu queria ter comentado durante o programa e acabei me esquecendo. Mas a gente sempre traz um pouco da questão da responsabilidade
dos políticos e dos governantes em relação a tudo isso, e dessa vez a gente não se aprofundou tanto, mas foi ótimo, debatemos legal, tranquilo. Mas eu acho que uma questão que mostra o quanto eles não estão de fato preocupados, porque, se eu não me engano, a Universidade Federal de Minas Gerais apresentou para a Vale um projeto que utiliza esse rejeito que estourou da barragem para construção, para fabricação de tijolos. E a Vale simplesmente recusou. Ela simplesmente falou, não, obrigado, não quero. Então, assim, existe alternativa. Sim. Né? Existe como você reaproveitar, como você... Eu tava te perguntando da espiga do milho hoje, você até falou que é feita pra um monte de coisa. Então, assim, só aproveitando um pouquinho a deixa disso que o Samuca trouxe, mas pra trazer essa informação. Legal. Segue o jogo aí, turma. Bom, e aí, então, Nenis? da minha aqui, a minha sugestão é um documentário muito pouco conhecido. É um documentário de 2006 de um ex-presidente americano, Al Gore, Uma Verdade Inconveniente. Pouco falado, né? Tô brincando, gente, brincadeira. É recomendação de um livro aqui, não tem a ver diretamente com esse tema, mas é interessante. Que me foi recomendado aqui pela Heloísa, eu hoje devorei ele no avião, vindo pra cá, pra Curitiba. Devorei não, no começo, né? Chama-se Atenção Plena, Mindfulness, Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético aqui. Os autores são dois, Danny Penman e Mark Williams. Aqui muito apareceu bom. Dani Sperma. Repete, por favor. Danny Penman. Ah, tá. Maravilha. Qual o nome? Fala de novo. E Mark Williams. Atenção Plena, Mindfulness. Muito Legal, bem. legal. Bom, eu queria também... O meu não tem nada a ver, na verdade, com o assunto, mas são coisas que eu vou vendo, vou assistindo, Eu queria recomendar vivamente, mas vivamente, um filme que é do Netflix, tá no Netflix, mas é um filme fortemente... que pode concorrer ao Oscar e que, curiosamente, para concorrer ao Oscar, um filme precisa passar pelo menos em uma sala de cinema. Então teve uma exibição qualquer só para constar que foi, para poder participar. Mas é um filme do Netflix, que tá no Netflix, chamado Roma, que é do Alfonso Cuarón, que é o diretor de Gravidade, que já ganhou o Oscar. E é um filme maravilhoso, não tem nada a ver com Gravidade, é um filme... Passaram nos anos 70 no México, uma família de classe média, e conta um pouco a história da família sob o viés da empregada, mas sem nenhum tipo de coisa, viés ideológico. E tem drama, claro, mas longe daquele Que Horas Ela Volta, que é aquele brasileiro, que tem muito um apego, enfim, um apelo que me incomoda um pouco. Então é um filme que eu recomendo vivamente. E que é isso, pra gente talvez se livrar de toda a mazela que a gente vem falando aqui, essa tristeza toda que nos consome. É um filmezinho que não vou dizer que é leve, mas é muito agradável, fazer a gente pensar um pouco, é gostoso, é lindo, é em preto e branco, mas existe uma poesia nisso. Então tá no Netflix, assista. Roma, do Alfonso Cuarón. Excelente, moçada. Tá bom? E aí os nossos canais mesmo, Lima? Nossos Jogo canais, rápido. sempre, Jogo Rápido. Instagram, principalmente, estamos lá. @WCastPodcast. Você pode nos escrever pelo e-mail wcastpodcast@gmail.com. Ou também você pode para falar com a gente é só assim, mas você pode nos ouvir no Apple Music, no SoundCloud e no Spotify, dentre outros tocadores mais marginais de podcast que a gente também tá lá. Então não tem desculpa, dá pra nos ouvir, certo? Legal. Turminha, ninguém nos aguenta mais ouvir. Beijo, despeçam-se, por favor. Um grande beijo, moçada. Muito obrigado por mais essa. Falou, galera. Tchau. Turma, obrigado pela companhia. E no meio de tanta lama, de tanta lema é ótimo, né? No meio de tanta lama, não se esqueçam, lavem bem as mãos. Exatamente. Abraço. Queridos, obrigado por estar aqui com a gente até agora. Esse é mais um WCast e semana que vem tem mais, quinta-feira. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.